Demora um pouquinho. Pronto! Cá estamos nós. Dia 14 de março, quarta-feira, a gente tem a honra de receber aqui na Semana do Cérebro da Inédita um parceiro de BH, que ele faz parte do Grupo Inédita lá em BH, Dr. Ângelo Rezende, um neuropediatra maravilhoso, uma figura super carismática, consultório bombando. Fora que ele tem duas meninas lindas em casa, então ele é super inspirado por elas. Seja bem-vindo, doutor Ângelo, aqui à Semana do Cérebro da Inédita. O pessoal tá doido para te ver. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço muito pelo convite, viu, Carla? Como sempre, quando são feitos, recebo com muito carinho. É uma honra, né? A gente estar aqui juntos, podendo discutir sobre um tema tão vigente, acho que é vigente, né? Importante e vigente na vida de todos. Porque quem não tem sintoma de ansiedade, eu acho que já não se encontra mais entre nós. A ansiedade é uma coisa normal no ser humano, então, doutor Ângelo? Com certeza. A gente tem que estar entendendo a distinção entre sintomas de ansiedade, que seriam, né, os transtornos da ansiedade. Mas a ansiedade é uma coisa importante e o que vai fazer nos ajudar a entender melhor é o nível da ansiedade, a persistência e o contexto no qual ela ocorre. Então, é importante a gente ter a noção de que, por exemplo, a ansiedade é uma coisa que pode nos proteger. De repente, você está, vamos imaginar, num zoológico e tem ali uma jaula de um animal selvagem. Naturalmente, aquilo vai, na maioria das pessoas, né, vai gerar um medo, vai gerar um receio, vai gerar uma ansiedade de chegar próximo àquela jaula. Neste exemplo, é uma ansiedade que nos protege, né? A ansiedade também pode existir como um senso de responsabilidade. Por exemplo, o que eu estou nesse momento aqui passando. Eu estou tendo um sintoma de ansiedade. Claro que a gente convive bem com o sintoma, mas é esperado, inclusive, aquele friozinho na barriga. Eu imagino que em você, né, Carla, que já tem uma quilometragem, né, exemplar nesse tipo de situação, aquele friozinho na barriga, acredito que até em você possa existir, que é aquele do senso da responsabilidade, da gente se programar, da gente se, né, organizar para tentar fazer da melhor maneira possível, né? E aqui, como você tinha me pedido, vamos, na maioria dos exemplos, na maioria da situação, eu, por minha prática profissional, vou focar na criança e no adolescente, né? Porque é a minha área, que é a neuropediatria. E aí, a ansiedade, pessoal, é uma questão que envolve um medo ou uma apreensão em relação a eventos futuros, e uma característica muito importante, na verdade, a característica das mais principais, é que esse tipo de medo ou preocupação, ele necessariamente esteja gerando um impacto, um prejuízo funcional para aquela pessoa. E precisa ser persistente, né? Porque senão entram nesses exemplos que a gente citou aqui, que são situações do cotidiano, onde isso se faz necessário para que nos proteja, para que nos faça até ser mais produtivos, né? Agora, a questão, a gente tem que estar sempre contextualizando quando aquilo ocorre, como aquilo ocorre, e nunca esquecer da faixa etária da pessoa com a qual a gente está ali avaliando. Porque, por exemplo, numa criança da pré-escola é totalmente esperado que tenha medo do escuro, tenha medo de monstro, de alguma coisa do imaginário. Agora, esse tipo de situação numa criança maior merece uma investigação mais detalhada. Então, o que eu estou querendo colocar, que a gente tem que realmente entender
e individualizar a queixa, né? E verificar se aquilo está consumindo uma boa parte do dia daquela pessoa, quando aquela essência de situação ocorre e há uma reação quase que padrão, né, diante daquela mesma essência que vai acontecendo, e aquilo vai consumindo a pessoa, né, aquilo vai sofrendo. Agora, uma coisa importante de colocar, inclusive a ansiedade é também, né, dentro das divisões que existem para categorizar, é uma situação internalizante. Como assim? Muitas vezes, volto a colocar o meu viés aqui da minha prática, né, da infância e adolescência, os pais muitas vezes não têm noção do quanto há de prejuízo e ou de sofrimento numa certa queixa que a criança carregue com si, né? Como assim? Se a gente não tiver uma expertise na entrevista para gerar um conforto na criança e souber entender onde estão acontecendo ou como que está aquilo, e a gente vai guiando a entrevista, se isso não for feito, a criança, a tendência é guardar para si. Ela não vai colocar aquilo para fora, ela vai guardar. E aí o que acontece? Existem muitas manifestações, né? Manifestações do ponto de vista até, a gente fala psicossomático, então vai estar somatizando, vai estar gerando uma tensão, sem a letra A, tá, gente? Tensão. E essa tensão, ela não vem com um crachá, né? Tipo, olha, essa minha tensão ou essa minha reação inapropriada ao convite que foi feito a mim, ou essa reação inapropriada ao fato de estar entrando numa sala aqui onde eu não conheço ninguém, porque eu tenho muita ansiedade. É difícil, ainda mais na faixa etária com a qual eu lido, né? Principalmente na infância. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para estar entendendo o que está acontecendo e investigar através das perguntas. É uma situação handmade, eu amo handmade, né? Assim, é artesanal, né? A gente tem que estar ali se doando e gerando uma empatia afetiva. E aí, cara, empatia afetiva né? Verdade, no seu cliente, né? No seu paciente ali. E isso é necessário por quê? Para a gente estar avaliando a íntegra. Porque senão fica aquela entrevista rasa. E a pessoa que está sofrendo vai continuar sofrendo, né? Agora é uma situação onde a ansiedade pode vir por si, ela pode vir sozinha. Cerca de 10 a 30% das crianças e adolescentes têm o transtorno de ansiedade. Agora, a ansiedade também ela pode estar como comorbidade. Né? Então, isso significa que, estatisticamente, ela está muito presente com determinado outro transtorno. Né? Então, a ansiedade tem a ansiedade, só a ansiedade, também a gente tem que estar sempre avaliando a possibilidade, sempre mesmo, de estar avaliando a possibilidade de ter alguma outra situação, né? Alguma outra face de outro transtorno que esteja convivendo junto, né? E em algumas... Oi. Eu tô com um problema aqui que é o seguinte: quando eu abro o meu microfone para falar, a sua voz fica com eco. Então, por isso que eu estou mais quietinha aqui, porque eu fechei meu microfone, que o pessoal começou a reclamar de eco. Eu não sei se quando eu falo faz eco aí no seu alto-falante. Se fizer, vamos lá, pessoal, falem para a gente se está fazendo eco quando eu falo, porque aí é só você clicar naquele botãozinho do microfone, que aí você deixa o microfone fechado enquanto eu estou falando, porque eu acho que não, porque você está com fone de ouvido. Mas, em geral, pode dar esse problema. Eu te interrompi. Falando, Carla, agora que seu microfone está aberto, tem eco. Eu ouço o eco da minha voz. Agora seu microfone está cortado. Agora não tem eco. Tem eco, não.
Seu microfone está cortado. Pode deixar o seu aberto aí, que a minha voz não está fazendo eco. Agora, quando você falar, eu vou precisar deixar o meu fechado. Tá bom? Tá legal. Mas, ó, eu te interrompi porque tem uma pergunta interessante aqui. Bom, as pessoas estão falando boa noite para você. Tem mãe de clientes, de paciente seu aqui. A Anitta falou assim, boa noite, eu sou fã desse médico que é estudioso, humano, e para quem eu entrego o meu maior tesouro, né? Estou imaginando aqui que é uma mãe de um paciente seu. É verdade. Então, semana passada estivemos juntos. Pode então, fazer a pergunta, amiga. Então seja bem-vinda por aqui, viu, Anitta? E a pergunta que a Carla, minha xará, fez, a Carla, minha xará, ela estava aqui ontem, e o Carla dela é todo invocado. É com K, tem 2 L's, ela é toda chique. A Carla está perguntando o seguinte para você. Uma criança que passa por um grande trauma pode vir a ser muito ansiosa? Existe uma correlação entre um evento traumático e o desenvolvimento de um quadro de ansiedade, de um transtorno de ansiedade? Com certeza. Inclusive, a gente tem uma das classificações de transtorno de ansiedade, dentro desse grande guarda-chuvas, é o transtorno de estresse pós-traumático. É uma situação onde é um evento de muita grande magnitude, ele tem o poder de gerar um impacto, e veja só, é importante que analisar o tamanho da magnitude do evento precisa ser uma questão bem proporcional e bem individualizada em relação ao seu cliente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente onde ele tem ele não chega a ter um retardo mental, mas ele tem um nível cognitivo limítrofe. E esse paciente, ele vive no interior, na zona rural, e o que houve? Ele estava ali no pasto, junto com a família, e o irmão esqueceu de avisar para ele que tinha comprado uma máquina de picar capim. E é uma família mais humilde, então, assim, uma máquina não tão moderna, de modo que quando foi ligada essa máquina, a máquina estava próxima dele, parecia que tinha o Godzilla do lado dele, né? E isso não foi avisado para ele. E naquele momento gerou um pânico enorme no paciente, e a mãe não conseguiu explicar para ele o que estava acontecendo, e o irmão também não conseguiu entender que era o barulho da máquina, e aquilo ficou assim muito tempo acontecendo, tipo, acho que uns 40 minutos, e o menino gritando e tudo. Ou seja, depois do que aconteceu, esse garoto teve realmente uma mudança, ele já tinha alguns outros transtornos neuropsiquiátricos, mas o quadro foi muito piorado, porque aquilo era uma situação que ele não conseguiu digerir, e a gente precisou gerar estratégia para estar tratando a situação, que impactou de modo que nem mais na aula, durante esta fase, ele conseguia ir para a escola, né? Então, sim, e é importante isso que eu disse, você pensar assim, nossa, mas uma máquina dessa, pô, mas você tem que contextualizar. Qual é o perfil cognitivo do paciente, qual é o nível cultural, em que situação aquilo ocorreu e por quanto tempo aquilo ocorreu, né? Mas sim, essa pergunta foi excelente, inclusive, é possível. Tem uma outra questão da Anitta, que ela diz o seguinte, a Ellen antes pediu para que você caracterizasse uma crise de ansiedade, né? Que você mencionasse o que configura-se numa crise de ansiedade. E daí tem uma outra pergunta da Anitta que você quer que eu emende uma na outra? Ela diz assim, ó, uma criança que tem transtorno de separação vai ter necessariamente um transtorno de ansiedade sempre? É uma condição sine qua non? Olha, vou começar da última aí, que ela tô lembrando direitinho, que depois de atender o consultório o dia todo, tem que me ajudar aí a tá revendo, né? Mas veja só, em relação a essa situação, a gente precisa entender qual que é o mecanismo.
Porque a ansiedade, ela pode... É uma mistura de coisas que fazem com que ela, né, ecloda. Então, existem características genéticas, existe o perfil daquela pessoa, né, que é o que a gente fala que é o jeito de ser, e, além disso, os fatores ambientais, o que está acontecendo. De modo que, dependendo de como foi essa separação, e isso não foi bem interpretado, e, consequentemente, se não foi bem interpretado, não vai ser bem digerido, né? Não vai ser bem assimilado. Esse mecanismo não foi sanado. Então, enquanto esse mecanismo não for sanado, vai se enxugar gelo, né? Independente se esteja com a estratégia X, Y ou W, a gente tem que estar entendendo de onde vem a situação. E se não for sanado, vai ficar realmente com a enorme possibilidade do prejuízo funcional consequente a esta ansiedade patológica, né? Desculpa, agora é a da Ellen, né? Como que era mesmo? Antes da gente entrar na pergunta da Ellen, eu queria aproveitar que você está falando sobre isso, eu queria que você mencionasse duas questões. Primeiro delas você falou de prejuízos em consequência do processo ansioso, né, do processo de distúrbio de ansiedade, do transtorno em si. Queria que você falasse um pouco que prejuízos são esses. E eu também queria que você considerasse comigo uma coisa que eu sempre penso, que será que haveria alguma forma da gente orientar a população, da gente orientar os pais de uma forma geral, através de um processo de prevenção na escola, para que todas as vezes em que eles fossem, por exemplo, mudar a criança de escola, mudar de cidade, enfrentar uma questão relativa à separação, a separação de um irmão que vai estudar fora, qualquer uma dessas situações, seria recomendável, aconselhável o acompanhamento de um profissional, um psicólogo, ou um neuropediatra, ou um psiquiatra, alguém para orientar de que forma que isso deveria ser encaminhado pela família? O que você pensa disso, Ângelo? Excelente o comentário e também a pergunta, né? Excelente. Veja só, eu sempre estimulo, a Anitta está de prova, eu sempre estimulo que as famílias façam uso da mais poderosa das ferramentas. Ela se chama diálogo, né? Se a família, por algum motivo que seja, não esteja conseguindo, e claro, isso não faz dessa família menos de jeito nenhum, mas ela não esteja conseguindo fazer uso do diálogo, esta família realmente terá grandes benefícios ao procurar um especialista. Do contrário, se o diálogo existe, a minha orientação é que o diálogo seja o mais didático possível e que seja proativo, né? Então, o que é o proativo? É a antecipação de demandas, né? Então, vamos supor, igual você colocou, Carla, eu tenho no meu consultório um caso desse, né? Até mais de um, mas qual? O irmão foi trabalhar, o irmão mais velho foi trabalhar fora, no caso não era nem estudar, mas foi trabalhar fora. E a irmã, então, é uma irmã que veio um tempo depois, então, se não me engano, o irmão tem 20 anos e essa irmã tem 11, né? E a irmã nutre um afeto super bonito pelo irmão e vice-versa. E o irmão, por uma oportunidade profissional, que atualmente não tem tido tantas, então ele teve essa oportunidade de trabalhar numa outra cidade. E qual foi a estratégia desse irmão? Lógico, a intenção foi boa, mas, né, a consequência não foi. Ele simplesmente pensou, não vou falar nada com ela, que ela gosta muito de mim, né, super ansiosa, preocupada, né, deixa eu ir, né, ô mãe, comenta aí com ela aí, né, que eu fui. Poxa, tadinha. Na verdade, né? Ele que não estava dando conta, né? Também. Mas muitas vezes foi ele mesmo quem fugiu do embate, né? Também, mas assim, é aquela história, eu amo o que eu faço porque é uma coisa que você precisa estar fazendo de uma maneira individual para cada situação mesmo. Então, esse irmão, de verdade, eu percebi que ele não tinha
a mínima maldade em ter tido uma fagulha desse pensamento que seria o correto. Ele falou, pô, mano, jamais eu ia pensar, achei que assim que era bom para ela, que como ela não ia me ver saindo, né, pô, ela não viu ele saindo e também não viu ele mais, né, não foi só não viu ele saindo. E aí a garota ficou assim, em pânico, porque olha o quanto de coisa que passou na cabeça dela, né. Tem uma outra situação, né, de uma essência parecida, também chegou aí vai misturando, né, ansiedade no primeiro momento, e se a gente não apaga esse fogo, aí, né, a ansiedade vai dar as mãos para a depressão, né, infelizmente é uma dupla que anda muito junta, né, e aí uma outra situação, uma paciente de 5 anos ou 6, a madrinha dela estava grávida, e anunciou que estava grávida e comentou com ela ao longo de toda a gestação, ou seja, né, por 9 meses, que quando a criança fosse nascer, iria levá-la para o hospital, junto, né, para participar e tudo, aquele negócio. E infelizmente, assim, a criança nasceu bem, mas não foi eletiva, né? Então não foi uma coisa marcada. Aconteceu numa madrugada e ela foi. O problema é que foi gerado uma expectativa nessa garota de 6 anos, e não se deram o cuidado, mas volto a dizer, gente, não estou julgando, não é isso, mas não, né, claro, que cada um, como meu pai mesmo ensinou, cada um é doutor na sua área, né, então não sabiam que seria importante depois ter explicado para a garota por que ela não pôde ir ao hospital, mas ninguém explicou. E a menina ficou extremamente ansiosa e depois ela parou até de se alimentar. Ela chegou no meu consultório com a queixa era a seguinte: parou de comer. Parou de comer. Entendeu? Então foi pro consultório. E assim, pô, parou de comer. Aí eu pensei, poxa, mas não tá comendo? Mas acho que aí tem que ir no pediatra e tal, né? Não, mas não tá comendo. Aí eu fui, né, fui tecendo a anamnese, e aí que eu consegui escavar essa notícia. A família não chegou com essa notícia, tipo assim, doutor, então, ó, teve uma gravidez, ela não foi lá no dia do parto e por isso ela mudou desde então. Não. Então, por isso, a consulta tem que durar 1h30, às vezes 2 horas, e com prazer e por necessidade, gente, né? Eu respondi a pergunta da Ellen? Respondeu sim. Aí a gente precisa. Não, da Ellen ainda não. Aí a gente precisa resolver, porque agora tem 7.432 perguntas. E eu preciso que você junte 2 coisas que eu acho que faz sentido. Tem uma pergunta que é da Ellen, que diz assim: como é que é uma crise de ansiedade? E aí tem uma outra pergunta da Ana Clara, que é o que fazer quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade. Então, dá para juntar essas 2 coisas aí? Provavelmente falando um pouco do que é exatamente uma crise de ansiedade. Agora, eu já queria dar um pitaco, né? Porque as pessoas acham que quando a gente fala de uma entidade nosológica, né, que é uma doença, nós conseguimos generalizar, mas justamente porque não é fácil de ser generalizado, que é tão importante a medicina, a psicologia, a fonoaudiologia, a pedagogia ou a psicopedagogia, compreender as diferenças individuais, né? Então, não existe a crise de ansiedade, né, doutor? Não, mas fala um pouquinho sobre isso. Olha, como eu coloquei, existem possibilidades de manifestações somáticas, traduzindo, né? Então, é aquele que a mão fica gelada, transpira muito, o coraçãozinho dispara, né? O que a gente fala que é o coração em batedeira, pode realmente ter um branco naquela situação, né? Por uma descarga adrenérgica. Então, essa é uma forma bem clássica de uma apresentação de uma situação de ansiedade. Agora, a gente precisaria entender o que desencadeou e se isso é persistente, né? Porque pode acontecer isso em qualquer ser humano, dependendo da situação. Agora, o que não é o adequado é que isso ocorra sempre, né? E que aquilo esteja interferindo nos compromissos da pessoa. Então, por exemplo, igual o exemplo que eu citei,
natural eu estar com sintomas de ansiedade minutos antes e nos primeiros minutos desse nosso encontro aqui. Agora, seria uma crise de ansiedade se eu estivesse tentando fazer o que eu estou fazendo e aí eu, sabe, não consigo falar, e isso não flui, isso não acontece. Isso aconteceu uma vez também não significa que eu estou caracterizado com um transtorno. Agora, se isso sempre acontecer e eu começar a perder ou deixar de ter convites profissionais porque eu não estou conseguindo agir com naturalidade, colocar aqui o conhecimento que foi, né, necessitado com naturalidade, poxa, há algo errado. Né? Precisa ter essa avaliação com mais critério, porque isso é um prejuízo. Né, pessoal? Então é nesse sentido que a gente precisa avaliar. E o que fazer quando uma criança, um jovem, ou até mesmo um adulto, está na crise de ansiedade? Resolve falar para ele assim, calma, isso não é nada. Eu adoro, as pessoas falam assim, isso é besteira, isso é tão pequenininho. É verdade, isso resolve muito, né? Isso aí é igual jogar querosene na fogueira, né? Querosene de avião por cima, né? Não, nessa hora a gente tem que tentar, eu digo, quem está ali presenciando esse comportamento no outro, né? A gente tentar mesmo, porque tentar ser o mais racional possível. Então, por exemplo, eu costumo ir para o meu consultório com um, né, motorista desses aplicativos. E aí, em Belo Horizonte, recentemente, a gente tem tido chuvas, né, bastante volumosas e algumas até com potencial, sem medo de exagerar, catastrófico. E aí, semana passada, eu peguei um desses motoristas e aí a gente vai conversando ali, da minha casa até lá no consultório, dá uns 10 minutos, aí eu vou conversando, eu gosto de conversar. Aí falei, e aí, companheiro, tudo bom? Como é que tá aí essas chuvas? Tudo bem com o senhor aí? Assim, nossa, rapaz, você não acredita, ontem eu tava com uma passageira aqui no carro, na região da Pampulha, na hora que eu fui entrar numa rua assim, doutor, você precisa de ver, era um rio, os carros estavam rolando, doutor, rolando. A moça que estava atrás começou a gritar, ela ficou em pânico, gritando. Aí eu disse para ela, moça, melhor a senhora se acalmar, porque se eu também ficar em pânico, o negócio não vai ficar bom. Então, é o que eu estou colocando, assim, foi uma crise de ansiedade que essa moça teve, mas no contexto foi uma coisa bem esperada, e ele foi sensato em tentar ajudá-la a se acalmar, colocando que ele estava ali para prestar uma ajuda. Né? Nesse momento, não adianta a gente querer fazer com que essa emoção dessa pessoa ela consiga fazer o chaveamento para o olhar racional. Tudo errado, não faço isso não, nessa hora não, isso aí é depois, nessa hora você tem que dar segurança para a pessoa, e se você tiver um olhar de sensibilidade, entender de onde está vindo a ansiedade, daquele momento, naquela hora, afaste a pessoa desse mecanismo gerador de ansiedade. É a melhor coisa que você pode fazer. Depois, né, quando literalmente a poeira abaixar e a temperatura, o que eu digo temperatura? A emoção, né, conseguir equalizar com a razão, aí a gente tenta fazer explicações racionais. Se essa pessoa assimilar e conseguir replicar isso de uma maneira que resolva, beleza. Agora, se não, aí a gente, de repente, pode ser útil para essa pessoa. Eu digo, os especialistas, né? Então, a gente tem algumas perguntas, assim, tem um Rogério perguntou, né? Ontem nós falamos sobre o mundo estar volátil, incerto, complexo, ambíguo, e o Rogério está trazendo isso, dizendo que se não é justamente essa realidade que acaba provocando uma certa tendência, né? A provocar esses momentos ansiosos. Ele perguntou qual é a melhor estratégia e tal.
eu vou me dar o direito de considerar que esses momentos são momentos que ocorrem na vida de todo mundo e que podem estar, sim, agora, por conta da crise, por conta de coisas, um pouco mais aflorados. Mas é justamente a forma como você lida com estes desafios do seu cotidiano que te fala sobre o seu estado, né? Se você tem um estado ansioso, se você tem um traço ansioso, quer dizer, como é que você se encaixa nisso? Porque é óbvio que hoje pode acontecer alguma coisa que me faça manifestar um certo nervosismo, ficar, será que vai dar certo? Será que o pessoal vem? Vou dar uma festa. É óbvio que eu vou ficar ansiosa. Mas dar festa não é uma coisa boa? É ótimo dar uma festa, mas se as pessoas não vierem? E se a comida não der? E se a bebida não gelar? Tem tantos ICs, né? Mas eu também tenho um tempo em que eu fico me divertindo na festa. Então, tem é um pulso de vida que tem hora que você está um pouco mais nervoso, tem hora que você está um pouco mais relaxado. Obviamente que uma boa alimentação, um bom sono, exercícios físicos, um pouco de yoga, meditação, todas esses Tai Chi Chuan, até mesmo lutas marciais, podem ajudar a trazer um equilíbrio, né? Um hobby, né? São coisas. Arte, cinema, música, tudo isso tempera a vida. Mas do que nós estamos falando, que são as pessoas que efetivamente sofrem de um transtorno de ansiedade, e aí até estão perguntando aqui para você dar uma arrumada nesses termos, o que é síndrome, o que é transtorno, qual é a diferença de ansiedade e pânico. Se você puder arrumar isso para eles aí do ponto de vista das nomenclaturas, porque a gente escuta tudo isso na literatura, escuta as pessoas falarem, às vezes são médicos, às vezes são leigos que estão falando sobre aquilo. Doutor Ângelo, dá uma luz aí para eles. O que é um transtorno? O que é uma síndrome? O que é ansiedade? O que é pânico? Olha, assim, a gente tem que diferenciar dificuldade de transtorno, né? Isso aí vai desde aprendizagem até questões de comportamento. Dificuldade de lidar com alguma coisa, isso é morar no planeta Terra e ser da raça humana, né? Então é uma situação que você tem dificuldade de lidar, mas medidas habituais e genéricas foram suficientes para te fazer superar aquela situação, né? Então isso é uma dificuldade de lidar com um medo de dar uma aula, o medo de uma festa, né? Pô, a galera vai vir? Será que, né? Quem eu chamei e tal? Beleza, é uma dificuldade, né? Mas, na hora das festas, você entrou na festa, né? Agora, o transtorno é quando as medidas habituais e tradicionais, né? Que seja o ombro amigo, ou que seja o pensamento otimista, e nada disso deu certo. E assim, você está consciente que, poxa, aquele meu comportamento não tá bom não, hein? Tem que tentar melhorar aquele negócio. Então, por exemplo, essa situação da festa. Então, a pessoa que vai dar uma festa, tá normal ela pensar, pô, comida vai dar, bebida vai dar, já que a galerinha vai aparecer aqui. Isso é o normal da pessoa estar com esse tipo de pensamento. Agora, começou a festa e a pessoa ainda continua com esse tipo de pensamento, a pessoa não consegue entrar, né, no clima do momento, ou seja, a pessoa está num descompasso com a situação que está acontecendo, que a roupagem da situação era para ser alegria, mas a pessoa não consegue entrar nessa roupagem, e mesmo sabendo que isso não está legal, isso é um transtorno. Por quê? Porque as questões habituais e mesmo a conscientização, digamos, básica, a pessoa não conseguiu, né, sobrepor-se àquela situação. Aí é um transtorno, né, pessoal? Então, sintoma todo mundo tem. Agora, a questão é quando você tem todos os sintomas, né? Então, eu falo, é como se fosse montar um quebra-cabeças. E quando você tem todas as peças de um quebra-cabeças, significa que aí sim você tem um diagnóstico, né? O que é um diagnóstico? É quando você tem um problema médico, né?
E é importante, essa pergunta foi excelente, porque sintoma todo mundo tem, agora você ter todos os sintomas significa que aí o transtorno está formado, né? E aí as medidas e o direcionamento tem que ser específico. O conceito de síndrome é o conjunto de sinais e sintomas característicos daquele quadro, né? O conceito de síndrome. Mas assim, quando a gente fala de comportamento, né, e aprendizagem, não tem síndrome, né? O termo técnico, a nomenclatura é transtorno, né? Não tem a síndrome do transtorno de déficit de atenção ou síndrome da ansiedade, não. A nomenclatura correta é transtorno, né? Então, transtornos de humor, né? Então, inclusive, a gente tem o manual dos transtornos, né? E o pânico, especificamente, que as pessoas falam síndrome do pânico. Vale para o pânico ou não? Não, aí sim, você tem, assim, na verdade, síndrome do pânico, sim. Em criança a gente tem, mas não é uma coisa, assim, tão frequente, né? Mas, claro, que isso acontece quando não está conseguindo fazer uma abordagem eficaz, aí vai só piorando, né? Mas é essa questão dessa descarga adrenérgica ultra gigantesca e potente, né? Então, a pessoa fica literalmente paralisada, né? Paralisada por quê? Porque o coração está disparado, a mão está suando, está tremendo, está gelada, a visão pode ficar até turva, então é aquela situação de fuga mesmo, né? Assim, de você ter que vida ou morte, mas diante de um gatilho que é desproporcional. Então, porque uma coisa você está dentro de por exemplo, de um banco e aparece um bando de assaltante com metralhadora, o natural, e infelizmente, é que você realmente fique com toda essa característica que eu acabei de citar. Agora, o problema é se, por exemplo, uma situação muito pequena, uma situação do cotidiano, né, por exemplo, falar em público, te gere esse tipo de sintomas. Pô, tá desproporcional, né? E aí realmente um pânico literal e médico está formado ali naquele paciente. Precisa de ajuda. Muito bom, é isso que eu queria que você diferenciasse, porque as pessoas confundem, né? Ansiedade com pânico. O pânico você já tem a caracterização de um conjunto de sintomas que se repetem cada vez que o indivíduo entra em crise, e esses sintomas surgem, às vezes, sem nenhum gatilho específico. Às vezes pode ser só o pensamento de uma situação que pode gerar esse quadro. Desproporcional. Né? Desproporcional, obviamente. A Dani Coelho, que é uma super parceira aqui nossa, ela foi minha aluna, terminou agora a pós-graduação, está entrando no mestrado, vai fazer o mestrado com a doutora Denise, e é uma figura que está super próxima aqui de nós da Inédita. Ela fez 2 perguntas, eu vou ler as 2, e aí você me conta como é que você quer responder. Ela disse assim: pensando no acompanhamento desde os primeiros sintomas, desde que os primeiros sintomas são percebidos, a possibilidade da autorregulação na adolescência e idade adulta é significativa ou deve-se pensar em acompanhamento em longo prazo? Quer dizer, mesmo que a gente acompanhe precocemente, será que esse paciente requer cuidados contínuos ou a gente pode, depois de um certo ponto, deixá-lo? E aí ela pergunta também se a compulsão alimentar em crianças pode ser observada como um primeiro indício de transtorno de ansiedade. Se tem correlação. Em relação à primeira situação, Pô, Carla, me conta aí de novo. Desculpa, gente. Hoje eu tô cansado. A primeira pergunta dela... Não, a primeira pergunta dela é a seguinte: se você acredita que uma criança ou um jovem que tenha sido diagnosticado... com transtorno, né? Vamos partir do princípio que seja transtorno de ansiedade. E aí foi tratado, né? Então, assim, em relação à questão do tratamento, a melhor opção que os estudos colocam, as revisões, é a estratégia combinada, né? Então, você tem, assim, o braço medicamentoso combinado ao braço psicoterápico e, mais especificamente, na linha cognitivo-comportamental. E aí vou imaginar que foi bem sucedido o tratamento, não tem um consenso sobre o tempo de tratamento, consenso não tem, mas os últimos artigos estão colocando que é interessante tratar por cerca de 1 ano.
Tá? Mesmo com o paciente ficando bem antes desse prazo, você trata com as estratégias, por exemplo, a medicação e a psicoterapia por 1 ano. Tá? Aí o paciente ficou legal. Não é incomum, depois de um certo tempo, esse transtorno voltar. E também não é incomum a ansiedade modificar-se para outros tipos de ansiedade. Tá? Então, e os estudos também colocam que, na maioria dessas pessoas, tende a ser um transtorno mais duradouro, ou seja, ele atravessa até a idade adulta mesmo. Né? Então, é um paciente que, não é que a gente vai precisar ficar com, digamos, ele não pode viver, lógico, ele vai viver super bem, tranquilo, mas sempre a gente vai ter aquele olhar mais sensível, né, de sensibilidade mesmo em relação a algumas características que ele possa estar manifestando. Né? Mas sim, é uma coisa que não é raro ela persistir e nem é raro ela também poder modificar um pouco. Inclusive, até o mais frequente é ela atravessar até a idade adulta. Muito bom. Outra coisa que está aparecendo aqui, assim, a Érica, eu imagino que a Érica seja professora, eu tenho vários professores que acompanham a gente aqui, ela está perguntando, doutor Ângelo, quais seriam os comportamentos que podem ser observados na escola que seriam sinais de alerta de que a criança apresenta algum grau de ansiedade que seja preocupante. Existe algum indicativo, alguma observação que possa ser feita? Aliás, todas as perguntas estão muito boas, viu? Sim, claro. Por exemplo, na hora de fazer prova, não só antes da prova, eu acho que o mais clássico é antes da prova. Esse não precisa nem ser especialista para perceber que o menino está ansioso, está nervoso, né? Antes da prova, né? Fica mais inquieto, literalmente antes da prova. Agora, durante a prova, é importante a gente também não só observar, mas depois também conversar com o aluno. Então, veja só a situação que eu vou citar, e que se não houver essa conversa depois, que foi até como nós começamos o assunto de hoje, qual? Você tem que escavar, né? Eu falo, você tem que escavar. O que é escavar? É conversar com o paciente para que ele consiga te explicar qual foi o pensamento ocorrido na cabeça dele durante aquele ato. Então, na hora de fazer a prova, aí aquele aluno que, se a gente vai de uma análise rápida e superficial e talvez inadequada, pensar, nossa, aí ó, terminou a prova aí, rápido, sabe tudo, ou às vezes nem pensa, entregou a prova rápido. Olha, entregar a prova rápido pode ser um monte de motivo, né? Claro, pode ser aquele que realmente domina demais a matéria, né? Parabéns, super excelente, a gente só vai saber depois que corrigir essa prova, né? Aliás, acho que esse é o primeiro parâmetro. Você tem que ter corrigido a prova. Se fez aquela prova impecável, poxa, acurácia máxima, né, para esse menino, né? Acertou bem numa unidade de tempo pequena. Né? Ótimo. Agora, se a prova, de repente, ficou toda em branco, ou muita coisa em branco, pode ser ou uma questão de ansiedade, ou uma questão de que realmente faltou conteúdo, ou, de repente, aquele paciente que, né, totalmente desatento. Então, durante a prova, você tem que estar observando, vamos supor, se o paciente está indo bem fazendo desculpa, paciente, se o aluno está ali fazendo a prova bonitinho, porém, quando a galera começa a entregar a prova, ele já começa a mudar a sua conduta, tem chance de ser aquele tipo assim, nossa, olha, a pessoa já está terminando e eu não terminei. E agora? Será que está faltando muito tempo? Mas isso está se passando aqui, ó. Ele não vai chegar e externalizar isso. Raramente ele vai fazer isso. Então tem aquele que na hora que todo mundo está saindo, ele dali para frente, que ele piora a performance dele. Então tem chance dele ser o ansioso. Agora, se mesmo antes disso, esse paciente, ele já tá, qualquer coisinha, por exemplo, uma borracha que caiu no chão, tipo, antes da galera começar a fazer isso,
A borracha cai no chão, ele já está olhando, alguém faz uma pergunta, aí ele vai lá e quer participar. Isso sugere que desde o início da prova, neste dia, né, então isso é outra coisa que eu gosto sempre de explicar para os pacientes, nunca de um exemplo sairá um diagnóstico. Tá? Então, neste dia, esse paciente estava desatento do início até o momento que os meninos começaram a entregar a prova, mas a gente tem que conversar com ele para que ele nos explique o que está acontecendo e, além disso, verificar se nos outros dias em que ele fez prova, se também foi com aquele mesmo padrão. Aí a gente começa a entender se é uma coisa que está persistindo e atrapalhando, ou se foi só aquele dia que, de repente, a mãe bateu o carro mais cedo, ninguém machucou, mas a mãe, né, falou, não, vamos lá, a prova é importante, faça a sua prova. Então, naturalmente, ele vai estar ansioso de situação, não ansioso de padrão, né? Muito bom, muito bom. A gente já está, temos só mais 10 minutinhos, 15 minutinhos aqui, não posso passar do horário, porque o doutor Ângelo já trabalhou o dia todo, então eu vou ver se eu vou pegando aqui já para a gente ir para os nossos finalmente, né? Tem uma pergunta que é assim, bem pragmática. Existe cura para o transtorno de ansiedade? Sim, como eu disse, existem pacientes que eles fazem o tratamento e aquilo não vai voltar, né? Mas os estudos colocam que na maioria das vezes ele volta, né? Na maioria das vezes, mas sim, existe cura, né? E o tratamento, e é um raciocínio diferente, né? De, por exemplo, alguns outros transtornos, como, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um raciocínio de persistência, né? É um transtorno lifelong, né? Assim, ele vai durar e vai persistir pela vida, né? Esse é o raciocínio inicial. Claro que temos que individualizar, né? Já a ansiedade não é assim uma questão que já começa com uma questão de colocar para o paciente, o tratamento existe e é um tratamento por tempo indeterminado. Não, é um tratamento onde eu acabei de citar que os estudos mais recentes, final de 2017, agora início de 2018, colocando que, apesar de não ter um consenso, é sugerido tratar por cerca de 1 ano, né? E apresentando resultados satisfatórios, o tratamento é suspenso. E dali em diante o paciente é acompanhado. Pergunta boa, pragmática, boa. Perfeito. Bom, aí eu tenho uma pergunta da Yara que eu vou tomar liberdade de responder, Yara, que ela pergunta assim, qual é a ligação de tudo isso com a neurociência? Então, Yara, definitivamente a neurociência é a mãe de todo esse conhecimento. Porque até a década de 70 ou 80, todos os transtornos de comportamento e todos os transtornos tidos como os transtornos psiquiátricos não tinham o suporte dos conhecimentos biológicos, dos conhecimentos sobre o funcionamento cerebral. Foi só a partir da década de 70 ou 80 que, e também por causa da década de 90, por causa da neuroimagem, que os diagnósticos e os tratamentos passaram a ser acompanhados por evidências claras de interação com as estruturas neuronais. E tudo isso que nós estamos falando só pode ser dito desta forma pragmática porque foram percebidas evidências claras no funcionamento cerebral que dão embasamento para esses conhecimentos. Eu apresentei o Dr. Ângelo, não sei se você reparou, como um neuropediatra, né? Esse prefixo neuro no nome do Dr. Ângelo nos conta justamente qual é o enfoque dele, por onde que ele entra, por onde que ele interage com esses pacientes. É através do funcionamento cerebral, é através da neurologia, através da observação das manifestações cerebrais, e não da psiquiatria, que tem uma outra visão, que está se aproximando, porque a psiquiatria biológica tem ficado cada vez mais próxima da neurologia. Hoje é até difícil de você discernir o que seria um caso de um psiquiatra ou um caso de um neurologista, né? Mas tudo isso se dá
porque a neurociência é a mãe desse conhecimento, é ela quem veio permeando as descobertas, né? Eu posso dizer isso com bastante tranquilidade, porque eu sou professora da Faculdade de Medicina há 25 anos, 24 anos, e nós trabalhamos de um jeito quando eu comecei a dar aula lá, e hoje a gente trabalha de outro. É outra abordagem que a gente usa para ensinar as pessoas que vão ser médicos, que vão fazer estes diagnósticos. Então, a neurociência é a mãe de tudo isso, tá bom? Sem a neurociência, a gente não teria como falar sobre essas coisas para vocês com tanto pragmatismo, né? E vocês querem saber como que a neurociência vê a ansiedade, como que a neurociência lida com isso? Veja bem, todas as questões relativas à produção de um contexto, seja ele neural, seja ele psicológico, não são tão simples como parecem. Não é porque você, em algum lugar, ouviu dizer que neurônios são plásticos e que formam novos circuitos, que tem algum botãozinho que você aperta para isso acontecer. A neurociência não revolucionou o entendimento sobre o ser humano no aspecto de dizer que é fácil resolver as coisas. Não, muito pelo contrário. Eu acho que a grande contribuição da neurociência é dizer o seguinte: você, através do conhecimento, pode se tornar protagonista da sua história. Isso é o ponto mais importante. Isso a neurociência te dá, mas dizer que você vai, a partir de um processo simplista, apertar um botão, eu vou mudar o meu mindset. Isso é magia, né? Isso é magia, não é neurociência. Não conseguindo fazer, não. Quem dera, né? Isso é a questão. Acreditar que a neurociência vai fazer algum milagre, não. Muito pelo contrário, a neurociência mostrou cada vez com maior propriedade o quão complexo é o cérebro, quanto multifatorial ele é e quanto que você precisa ter cuidado com ele. Né? Especialmente nos processos de prevenção, de educação, de promoção de saúde mental, desde a primeira infância. Acho que essa é a tecla mais importante que a gente pode bater, que é educar nossos filhos para que eles sejam saudáveis do ponto de vista mental. Também faz parte da interação com o ambiente. A gente tem uma tendência genética, temos uma tendência genética a fazer... Eu, por exemplo, brinco, né, que eu nunca teria depressão. É mais fácil eu ter um transtorno bipolar, é mais fácil eu ter uma crise, muito mais fácil do que eu ter depressão, né? Porque por causa do meu perfil, por causa do meu jeitão. Agora, isso não significa que eu não terei um transtorno bipolar, né? Não me salva dele. Mas os perfis fazem com que a relação com o ambiente seja diferente, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque nós descobrimos como o cérebro funciona, e não descobrimos tudo ainda. Temos bons indicativos, bem melhores do que do século passado, mas isso não resolveu o problema essencial da humanidade, que é conviver neste mundo com a nossa consciência. Isso aí nós vamos ter que aguentar até o fim, ao fim de tudo. E a do outro também, né? Que é complicado. Deixa eu procurar uma última pergunta aqui. A gente tem mais 7 minutinhos só no nosso... mas a Marli Molina, que também é uma pessoa muito querida. Marli, um beijão para você. Está perguntando o seguinte: síndrome do pânico demora para obter a cura? Você falou do tempo da ansiedade, fala um pouquinho do pânico. Eu não sei se é muito sua praxis, né? Porque isso é uma doença mais de adulto, mas se você quiser comentar... Não é muito a minha praia, não, mas é realmente, pelo menos teoricamente, é um prazo similar. Porém, temos que pegar o gancho no que a Carla disse e que foi o que eu disse também no início da nossa conversa. A situação, ela precisa levar em consideração o perfil genético da pessoa, o perfil comportamental e o ambiental, ou seja, as condições de vida na qual aquela pessoa tem acesso, né, e isso tudo precisa ser considerado. São fatores que contribuirão muito para que a satisfação dos resultados ocorram num tempo mais ótimo. Isso é importante levar em consideração o todo. Não é tão rápido a gente pensar isoladamente e nem tão segmentado. O raciocínio tem que estar integrado, né? Boa. Então, eu vou reforçar aqui um pouquinho a ideia, porque as pessoas continuaram comentando, né? Então, acho que a Eline, não sei se é a Eliane, faltou aí um A,
perguntou assim, mas então não seria apenas a criação e o reforço de um novo caminho neural? Então, isto é a prática da TCC. A terapia cognitivo-comportamental busca exatamente isso. Agora, o impacto da medicação, ele é muito favorável também, e por isso a gente usa de forma combinada, porque muitas vezes o paciente está imerso. Existem umas imagens lindas, tanto de ansiedade quanto de depressão, imagens neurais demonstrando o tamanho da atividade cerebral do sistema límbico desses pacientes. Então, é tanta atividade emocional, que praticamente todo o cérebro do indivíduo está sequestrado pelo sistema emocional. Retirar um pouco do peso dessas manifestações, desses processos emocionais, permitem que o indivíduo volte a respirar. E tem uma depressão é uma verdade absoluta, né? Tem situações onde o paciente pode estar diante do melhor psicólogo ou da melhor psicóloga que exista, mas os sintomas possam estar no nível tão gritantes que o paciente não consegue nem se entregar à terapia e, mesmo que se entregue, não conseguirá praticar aquilo que está sendo proposto. Então, nestas situações, são situações onde os guidelines recomendam que a medicação ela é necessária até para que o paciente faça usufruto da psicoterapia que está sendo disponibilizada para ele, né? Então, é assim que tem que ser vista a situação de cada um desses pilares do tratamento daquele indivíduo. Perfeito. E eu continuo afirmando para vocês sabem que isso é o meu jeito de pensar sobre isso, eu defendo isso muito fervorosamente. Para mim, o conhecimento sobre o ser humano, conhecimento sobre o funcionamento cerebral, conhecimento sobre as diferentes nuances desse ser humano, suas funções cognitivas, suas funções executivas, seus automatismos, hábitos, comportamentos, a sua sensorialidade, a variação da percepção. Esse cenário, conhecer sobre isso, é praticamente se aproximar daquela resposta essencial que a filosofia está perseguindo desde a Grécia Antiga, ou até mesmo antes disso, que é um pouco do que nós somos, né? O que nós somos feitos, qual é a nossa essência, o que é que interage e que produz esse milagre que somos cada um de nós. Né? Então, a neurociência ela tem esse poder de trazer essa luz. Agora, ela não é curativa. Só o conhecimento neurocientífico não é curativo. Eu diria para vocês que ele é um bom suporte, mas a grande potência da neurociência é de promoção de saúde, de promoção de relações saudáveis, de promoção de conhecimentos para o indivíduo gerenciar a sua vida, gerenciar seus desafios, suas relações todas. Então, é por isso que eu sou tão defensora do desenvolvimento aí do conhecimento neurocientífico desde a escola. Eu hoje desenvolvo uma metodologia para aplicação, né, de aprendizagem nas escolas e tal, e uma das linhas mestras do Fundamental 2 e do ensino médio é o ensino da neurociência. As pessoas perseguem, por exemplo, as competências socioemocionais através da busca de aumentar a consciência do indivíduo sobre as emoções. Eu acho que aumentar a consciência do indivíduo sobre as emoções é saber sobre o funcionamento cerebral. Mas é óbvio que isso é puxar a sardinha para o meu lado, porque minha vida é feita em cima do conhecimento sobre o cérebro. Se eu não acreditasse nele, eu ia ser bem esquisito. Assina embaixo. Muito coerente e, com todo respeito, eu não acho que houve nenhum pingo aí de exagero. Isso é verdade. É a verdade científica. E até nos fascina. Como que esse lugarzinho aí que fica em cima, né, dos nossos olhos, ele faz sermos tudo que a gente é, ué. Tem até uma aula aí, né? Você é o seu cérebro. Pode ser clichê, mas esse clichê é baseado em evidência científica, né? Carla, liga o microfone. Eu fechei o microfone e não abri de novo. Obrigado. Pessoal, bom, a gente está encerrando por aqui, estou a 1 minuto, né, de encerrar o nosso webinário. Eu prometi para vocês um presente, eu cumpri com a minha promessa. Eu pedi para o pessoal aqui da Inédita fazer um link para quem está acompanhando
a Semana do Cérebro, de desconto de 50% do curso Neurociência para Todos. Metade, você paga metade, eu pago a outra metade para você levar a neurociência para sua casa e levar. Você compra o link, bota a família inteira para assistir, discute com todo mundo, faz todo mundo se apropriar, porque é muito importante para você gerenciar a sua vida, suas relações, e até mesmo ajudar, por exemplo, no processo de tratamento de alguma patologia que você tenha. Com certeza vai impactar. E a outra coisa que eu tenho para contar para vocês é que na sexta-feira, nossa última jornada aqui da Semana do Cérebro é com a professora doutora Denise de Michele. Eu falei só doutor Ângelo, mas ele também é tudo isso. Ele tem todos esses penduricalhos no nome dele, viu? Professor, doutor Ângelo. Não sei se vocês sabem que a gente vai acumulando essas coisas na vida, né? Mas a doutora Denise de Michele, professora doutora Denise de Michele, ela é psicóloga, a especialidade dela é adolescência, e eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom com ela. Mas eu não vou estar aqui. Na sexta-feira, quem leva tudo com vocês é a Cibele Sabino, que é psicóloga também, trabalha aqui com a gente na Inédita, e é ela quem vai levar com vocês o seminário da doutora Denise de Michele, porque eu vou estar lá em Linhares, onde nós vamos entregar a oficina de formação de professores para a Prefeitura de Linhares. Vou a equipe inteira da Inédita lá. Então, eu não vou poder estar aqui com vocês na sexta-feira, mas eu tenho certeza que vai ser imperdível, tá bom? E você não esquece de ir lá, pega o teu cupom de desconto e faz um bom negócio, aproveitar o desconto de 50% da Semana do Cérebro, tá bom? Doutor Ângelo, eu não sei como agradecer a sua boa vontade conosco mais uma vez. Espero poder continuar contando com ela sempre. E você sabe que você pode contar comigo sempre. Você teve a média de 100 pessoas assistindo o seu webinário hoje. Aqui sorvendo seus conhecimentos. Obrigado. Então, agora é com você, suas palavras. Eu quero agradecer a oportunidade, de novo, do convite da Carla e agradecer àqueles, né, que colocaram disponível o tempo para estar nos ouvindo, para estar interagindo. Peço desculpas por não ter conseguido responder a pergunta de todos, acho que, né, não seria nem possível, mas eu agradeço as perguntas que foram feitas, né, e tomara que haja uma outra oportunidade, que seja online ou que seja presencial, para a gente estar podendo discutir e conversar esse tema e outros também que são muito importantes através da interação, né? Eu tenho certeza que a gente tem conhecimentos para trocar um com o outro. Agradeço a presença de todos e o convite da minha grande amiga. Sempre convidado, sempre virei. Obrigado. Muito obrigada, viu? Teve uma pergunta sobre déficit de atenção, hiperatividade e ansiedade, que você não vai responder hoje. Você vai escrever um blog para os leitores do blog da Inédita sobre isso. Pode preparar aí para a gente. Tá, déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção, TDAH e ansiedade. Tem correlação ou não tem? Fica para vocês lerem no blog. Surpresa total. Próximo capítulo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por vocês terem ficado com a gente até tarde. Não deixem de vir na sexta-feira, que está imperdível. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa iniciativa. Visita o nosso trabalho, conhece o site da Inédita, que você não conhece, e me manda a sua opinião sobre o nosso trabalho, que sempre é muito importante para a gente. Para os meus amigos do coração, Marli, Cris, a Anitta, que é lá de BH, provavelmente, um grande beijo, voltem sempre. Doutor Ângelo, beijo nas meninas, em todas elas, e um outro enorme em você, que você sabe que você é do coração por aqui. Um beijo, valeu. Obrigado, com Deus, gente. Até mais.